Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando das 3 verdades dos livros de Salmos? E hoje, gente, vamos falar do livro de Salmos, capítulo 44. Como, o tema desse capítulo quer dizer o seguinte: graças pelo livramento. Isso é os Salmos de Davi. Esses Salmos, ele escreve sobre o livramento que ele fez, que ele teve através do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Davi, ele estava fugindo do rei Saul e indo para a Filístia, para Gate. Hoje, gente, Gate fica situado ali, na faixa de Gaza, do lado leste ali de Israel. Uma parte pega ali, a faixa de Gaza, e outra assim, a parte sul de Israel, ali perto dos Ducks. E ali, gente, rei Davi foi para essa cidade. E os exércitos da Filístia pegaram ele e levaram diretamente para o rei Abimeleque, ou Axis, Em alguns literaturas falam que ele é o Axis, ou Abimeleque, tá? E esse Abimeleque, ele viu que o rei Davi estava assim, encurralado, estava já dentro do palácio do rei, o rei da Filístia, E o que aconteceu, gente? Ele se fez de louco. Se fez ali que é uma pessoa louca. E com isso, o rei da Filístia, o Abimeleque, expulsou ele ali da cidade ali da Filístia, de Gate, e saiu ileso, gente, Tanto que o Senhor Deus, ele sim dá o livramento. E isso foi um livramento, por isso que quando vocês lerem esse capítulo, foi o livramento que o Deus deu para o Davi, seu servo Davi, fugindo das garras de Abimeleque. Então, gente, como eu já falei sobre isso, a primeira verdade é que Deus responde às orações. Olha o que diz o versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ou seja, gente, ali quando o rei Davi, eu creio que estava encurralado ali, ele orou ali, eu creio que orou no pensamento ali: Senhor Jesus, me tire das garras dos meus inimigos. E o Senhor Jesus, ele teve esse discernimento, o Espírito Santo, eu creio que deu entendimento, discernimento, se faz de louco. E ele se fez de louco, gente. E o Senhor ouviu o clamor dele, com sincero aos seus filhos. E o rei Davi, ele é um dos servos do Deus vivo. E eu creio que ele escutou essa oração quando ele falou no versículo 4. Busque o Senhor, o clamor sincero dos seus filhos. E ele também sentia filho também. A segunda verdade desse capítulo 34, que Deus está perto dos quebrantados. E isso está no versículo 18 deste capítulo, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nos momentos mais difíceis, como o rei Davi estava passando ali, gente, não tem outra razão, outras circunstâncias de pedir socorro a quem? A ele. Pedir socorro a quem? A Jesus Cristo. Pedir socorro a quem? Quem pode, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso, gente, é o nosso Deus poderoso, maravilhoso, gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz esses livramentos constantemente conosco, tanto no carro, tanto no trabalho, tanto nas outras circunstâncias. Ele nos dá livramento. A terceira verdade é que quem busca a Deus é suprido. Isso está no versículo 10. Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Isso, gente, nos cabe que a gente se colocarmos na disposição, na dispensação, no cuidado de Deus. Ele cuida de nós assim, que a gente pensa assim: é isso, eu mereço isso tudo.
como eu creio que o rei Davi, né, como ele estava trabalhando, né, para Saul, sendo um do comandante do exército real de Israel e sendo perseguido pelo rei, Deus deu sim um livramento para ele, um livramento tanto na Filístia e também os dardos, né, ou seja, as lanças lançadas do rei Saul contra o rei Davi. E isso, gente, ele teve que fugir, e por isso que ele fez esses salmos, fugindo dos seus maiores inimigos, né, os filisteus. E isso, gente, é uma circunstância que Deus nos dá, né, nos dá entendimento, discernimento, capacidade sobre isso. E a reflexão que eu quero passar para os irmãos, que Deus cuida daqueles que colocam a sua confiança nele. Então, gente, confiamos nesse Deus poderoso, confiamos nesse Deus maravilhoso, confiamos nesse Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos livre de tudo e de todos. Crê nisso, no nome de Jesus.